Vamos fazer aqui mesmo, pronto. Vamos fazer aqui mesmo. Vamos lá, irmão. Diante do Senhor 44, pergunta 113. Eu vou ler a pergunta e todos nós vamos ler, quem tiver com a confissão, a resposta. O que exige de nós o 10º mandamento? Que nem o mais leve pensamento ou desejo contrário a qualquer mandamento de Deus jamais deveria surgir em nosso coração. Antes de todo o coração, devemos sempre odiar todo o pecado e nos deleitar em toda justiça. Mas os que se converteram a Deus são capazes de guardar esse mandamento perfeitamente? Não. Nesta vida, até mesmo os mais santos têm apenas um leve começo dessa obediência. Mesmo assim, com sincero fervor e propósito, eles começam a viver não apenas segundo alguns mandamentos de Deus, mas conforme todos eles. Se nesta vida ninguém consegue obedecer perfeitamente os 10 mandamentos, porque Deus manda que sejam pregados com tanto rigor? Primeiro, para que ao longo da nossa vida possamos cada vez mais estar conscientes da nossa natureza pecaminosa, e assim buscarmos com fervor o perdão dos pecados e a justiça de Cristo. Segundo, para que ao orarmos a Deus pela graça do Espírito Santo, jamais deixemos de batalhar para sermos cada vez mais renovados à imagem de Deus, até que após esta vida alcancemos o alvo da perfeição. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, visitantes e ouvintes da palavra de Deus, não cobiçarás a cava do teu próximo. A casa do teu vizinho inclui tudo que lhe pertence, a sua mulher, o seu servo, o seu gado e tudo mais que seja do seu vizinho, e tudo que é do próximo. A cobiça tem a ver com desejos pecaminosos, mesmo que não cheguemos a consumar o pecado na prática, literalmente. Este mandamento foi dado ao povo de Israel, depois que eles saíram da escravidão do Egito, pela mediação de Moisés. Ele faz parte dos 10 mandamentos em Êxodo 21 a 17. E Êxodo 21 a 17, nele diz: não cobiçarás. O 17. Agora, irmãos, você pode notar que o Novo Testamento reafirma este mandamento. O apóstolo Tiago, em Tiago 1, 12 a 15, fala da origem do pecado. E ele diz que essa origem está no mandamento que diz, 10º mandamento, não cobiçarás. Ele não repete as palavras que se referem aos pertences do seu próximo, à esposa ou a qualquer outra coisa. Mas simplesmente ele diz, não cobiçarás. Tiago. Também o apóstolo Paulo diz, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando o mandamento, produziu em mim toda sorte de desejos malignos. Romanos 7, 7 e 8. Então, irmãos, Paulo e Tiago resumem o 10º mandamento dizendo, não cobiçarás. Olha aí. Não cobiçarás. E então ele explica que isso se refere a todo tipo de desejo contrário à lei de Deus. Novamente, em Romanos 13, ele diz, 9, os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, estão todos reunidos nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ali ele se refere novamente ao 10º mandamento, com as palavras, não cobiçarás. Os pertences do nosso próximo, a sua esposa, são mencionados no 10º mandamento como exemplo de coisa que não podemos cobiçar. Mas o mandamento em si, não cobiçarás, se relaciona a todos os mandamentos de Deus.
Sim, o 10º mandamento nos diz algo sobre a natureza espiritual da lei de Deus. Entre os 10 mandamentos, este é o único que lida exclusivamente com o coração, com a mente e com a alma do homem, independentemente de quaisquer ações externas. Ou seja, o não cobiçarás, ele olha para o coração. E quem é que conhece o coração? Somente Deus. Então, irmãos, a obediência a este mandamento permanece oculta aos olhos dos homens. Só Deus vê o coração. E Deus, em primeiro lugar, exige de nós um coração puro, um coração no qual não haja desejo contrário a nenhum dos seus mandamentos. Em outras palavras, você não pode desejar nada que seja contrário à lei de Deus. Às vezes, até mesmo uma coisa lícita pode se tornar contrária a Deus. Sim, não cobiçarás coisa alguma que seja contrária ao mandamento de Deus. E assim confessamos no dia do Senhor 44 que Deus exige de nós no 10º mandamento. Ele diz que nem mesmo o menor pensamento ou desejo contrário a qualquer mandamento de Deus jamais surja em nosso coração. Em vez disso, devemos sempre odiar todo o pecado de todo coração e nos deleitar em toda a justiça. Isto são palavras claras. Então, o 10º mandamento proíbe qualquer pensamento ou desejo contrário a qualquer um dos mandamentos de Deus. Agora, isso é perfeição. Deus quer de nós um coração perfeitamente santo e puro, um coração novo, um coração sem pecado. Então, irmãos, eu proclamo a palavra de Deus para vocês no tema: Deus exige um coração puro. Vamos observar, primeiro, a obediência completa é exigida. Segundo, o pequeno começo da obediência. Terceiro, o objetivo da obediência é a perfeição. Vamos lá, irmão. Primeiro, a obediência completa é exigida no 10º mandamento. Irmãos e irmãs, nossas emoções, desejos e pensamentos mais profundos, Deus os quer santificar. Isso também. Precisamos ser santos porque Ele é santo. Precisamos amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Precisamos ser conformados à sua imagem para que possamos desfrutar daquela perfeita comunhão de aliança com Ele, para o qual fomos criados. Todo o nosso coração, alma e mente precisam ser santificados. O Senhor não pede em sua lei, em primeiro lugar, o cumprimento externo dos deveres. Aí ele não quer apenas o cumprimento externo dos deveres, mas a obediência perfeita do mais profundo do nosso ser. Então, irmão, nossas emoções e pensamentos ocultos, onde ninguém consegue ver, é isso que determina quem você é. A Escritura chama nosso coração da fonte da nossa vida. Nosso coração é a fonte da nossa vida, da qual fluem todas as nossas ações. Como lemos em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, irmão, temos que colocar a lei de Deus como uma cerca ao nosso redor. E as exigências da sua lei serão escritas em nossos corações. E como diz o catecismo, há um lado positivo e um lado negativo neste mandamento. A proibição é que não tenhamos nenhum pensamento ou desejo contrário à lei de Deus. E positivamente somos ordenados a encontrar todo o nosso deleite e alegria em Deus e na sua vontade. Aí, não cobiçarás. Encontrar todo o deleite e alegria em Deus e na sua vontade.
Então, quando o dia do Senhor 44 formula aqui que Deus ordena que de todo coração nos deleitemos em toda a justiça, isso significa simplesmente que temos que encontrar alegria e deleite completos em Deus e na vontade de Deus. Sim, se você se deleita em Deus, você se deleita em sua lei, em sua vontade. E se você encontra sua alegria e deleite em Deus, também encontrará na sua lei. Então o próprio Deus se tornou a sua alegria. Olha aí. Por isso que a palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então você se deleita em sua santidade e justiça e odeia tudo que é contrário à sua santa imagem. Pois bem, observe nossa confissão. O 10º mandamento ordena que você de todo o seu coração encontre completa alegria e deleite em tudo que Deus lhe ordena. Resumindo, o 10º mandamento exige que de todo o coração você encontre prazer em obedecer todos os mandamentos de Deus, e que você odeie tudo que é contrário a Ele. Olha aí. Se você ama a Deus com todo o seu coração, alma, mente, com todas as suas forças, então nem o menor pensamento ou desejo contrário a qualquer um dos mandamentos de Deus surgirá em seu coração. Pois a palavra de Deus diz que a sua vontade, que a sua lei é boa, perfeita, os seus mandamentos é boa, perfeita, a sua palavra é boa, perfeita e agradável. O 10º mandamento, então, diz respeito ao nosso coração, não apenas nas nossas atitudes externas, nas atitudes que o homem vê. Você realmente encontra todo o seu prazer no Senhor e no que Ele ordena? O Senhor e a sua justiça são todo o seu amor e prazer? Ou você deseja um Deus diferente, com uma lei diferente? Querida congregação, você vê então como este mandamento busca a raiz mais profunda de todos os nossos desejos? Se o próprio Deus não for todo o nosso desejo e todo o nosso deleite, então estaremos queimando por outras coisas. Estaremos atrás de outras coisas. Então tentaremos encontrar nossa alegria em outras coisas além do que Ele ordena. E além do que fazer a sua vontade, esperando dele tudo o que precisamos. Aí. Não devemos esperar nos homens o que precisamos, mas somente em Deus. Embora cada um dos mandamentos exija um novo coração, um coração puro, isso se torna ainda mais claro quando nós voltamos para o 10º mandamento. Precisamos de um coração que não cobice nada contrário aos mandamentos de Deus. Um coração que cobice somente a santidade e a retidão. Um coração que se deleite na vontade de Deus. Aí, precisamos de um coração que cobice somente a santidade e a retidão. Sim, em última análise, este mandamento exige de nós um coração santo e puro, sem qualquer inclinação para o pecado. Este mandamento exige que nós, no íntimo do nosso ser, sejamos completamente conformados à imagem de Deus. E assim, quando o catecismo, em sua exposição deste mandamento, diz: nem mesmo o menor pensamento ou desejo contrário a qualquer dos mandamentos de Deus deve surgir em nosso coração. Então, irmãos, ficamos envergonhados. Quão longe estamos da perfeição. Quantas vezes nos surpreendemos com pensamentos e desejos contrários ao mandamento de Deus? Às vezes até mesmo pensamentos lícitos. Como são nossas vidas na realidade?
É possível evitar um desejo passageiro dentro de nós? É possível evitar pensamentos pecaminosos? Sempre que você for exposto a todo tipo de tentações, essas tentações não o deixarão totalmente ileso. Porque ainda temos uma natureza pecaminosa e vivemos em um mundo que pode ser corretamente chamado de nosso inimigo, um mundo perigoso, um mundo que jaz no maligno. A concupiscência deste mundo guerreia contra o espírito. Mas o inimigo também está dentro de nós. E é por isso que as concupiscências deste mundo e o próprio mundo, com todo o seu brilho, orgulho e cobiça, encontram um parceiro em nossa própria carne pecaminosa. Até mesmo as imaginações do nosso coração são inclinadas a ir contra os mandamentos de Deus, mesmo quando rejeitamos aqueles desejos fugazes que entram em nossa mente. O próprio fato de que eles entraram em nossa mente ainda é uma transgressão deste mandamento. Então, irmão, lemos duas passagens na Escritura. Uma onde Eva foi tentada no jardim, a outra passagem onde o rei Acabe cobiçou a vinha de Nabote. Uma levou à queda do homem, em Adão. A outra levou à queda de um rei e sua esposa Má. A desobediência e a transgressão de Eva não começaram quando ela comeu o fruto, mas já quando ela olhou para esta árvore com olhos desejosos. Quando a árvore se tornou aos seus olhos desejável para dar sabedoria, ela já caiu. A desobediência e a transgressão do rei Acabe não começaram quando ele foi e tomou a vinha de Nabote. Começaram quando o primeiro desejo ou pensamento entrou em seu coração e mente de ter aquela vinha para si. Ele não precisava daquela vinha, era apenas egoísmo. Ele era um rei que tinha tudo. Que diferença fazia uma vinha a mais? Quando Davi andava no terraço do seu palácio e viu uma mulher tomando banho, as escrituras dizem que a mulher era muito bonita de se ver. Foi culpa de Davi que, com aquela visão, um desejo se acendeu dentro dele? Então, irmão, depois da queda, todos os desejos e pensamentos errados simplesmente acontecem porque temos uma natureza pecaminosa. Todos os tipos de desejos contrários à lei de Deus brotam dentro de nós por natureza. Como água poluída flui naturalmente de um poço venenoso. Então somos pecadores em nosso ser mais profundo. E o 10º mandamento exige que sejamos santos em nosso ser mais profundo, em nosso coração e alma. A lei não permite espaço para uma natureza pecaminosa. A lei exige de nós uma natureza sem pecado, nada menos. Irmãos e irmãs, vemos quão impossível é estar diante de Deus com a nossa própria justiça. Vemos neste mandamento as imensuráveis alturas e profundeza da perfeita justiça de Deus e da sua santidade. Mas pela graça de Deus, este mandamento faz algo também. Ele nos revela a perfeição a qual somos chamados, não para que nos desesperemos, mas para que nos regozijemos na plenitude da nossa salvação. Veja como a sua salvação é grandiosa. Você tem que ver aqui. Veja como a sua salvação é grandiosa. Olha quem somos nós, ou quem éramos nós, e quem é você em Cristo agora. Você é perfeito em Cristo.
Para esse propósito, Cristo morreu por nós. E para essa perfeição, Ele também nos deu e nos dará na glória eterna. Chegará um dia em que essa justiça perfeita que a lei exige será nossa, quando seremos preenchidos por ela no mais profundo do nosso ser, quando Cristo retornar nas nuvens do céu. Ele nos mudará em um momento. Olha aqui, segunda vinda. Então, nenhum desejo contrário à lei de Deus jamais entrará em nosso coração novamente. Sim, irmãos, somos pecadores no mais profundo do nosso ser. E o 10 mandamento exige que sejamos santos no mais profundo do nosso ser. A lei não permite espaço para a nossa natureza pecaminosa. A lei exige nada menos que uma natureza perfeitamente santa e sem pecado. Deus exige um coração totalmente novo. Uma nova alma, uma nova mente, uma nova criação em Cristo. Isso está em Ezequiel 36. Nada menos. Mas eu não sou capaz de mudar a minha própria natureza. Você pode dizer, sim, e portanto não há esperança para nós fora de Cristo. Olha aqui. Então, sem Cristo não há esperança. Deus colocou e deu uma saída. A saída é Cristo. Não somos culpados somente por causa dos nossos atos. Também somos totalmente responsáveis por quem somos. Somos responsáveis por nossa própria natureza pecaminosa. É por isso que nascemos por natureza sobre a ira de Deus. Está em Efésios 2:3. Vocês se lembram? Que lá fala do pecado para a salvação pela graça. Efésios 2. Mas, irmãos e irmãs, o Senhor vem e nos concede a salvação completa. Ele nos dá um novo coração e a vontade e o poder de crucificar e matar a nossa velha natureza. Isso não significa que seremos perfeitos nesta vida em obras. Nesta vida, até mesmo os homens mais santos têm apenas um pequeno começo. Olha aí. No entanto, pela graça de Deus, começamos a viver não apenas de acordo com alguns, mas com todos os mandamentos de Deus. E agora entra o segundo ponto, o pequeno começo da nossa obediência. Aqueles que se convertem a Deus podem guardar perfeitamente esses mandamentos? Não, irmãos, o mandamento não é dado para pessoas que já são perfeitas. Mas nós que fomos chamados para buscar a santidade e crescer nela. Ainda não chegamos lá, e enquanto permanecermos neste corpo, ainda teremos uma natureza pecaminosa contra a qual temos que lutar todos os dias. Como Hebreus coloca, estamos lutando uma batalha feroz contra o pecado, lutando contra o pecado e resistindo ao pecado até o derramamento do sangue. Hebreus 12:4. É isso, irmãos, que deveríamos estar fazendo. Muitas vezes tropeçamos e recebemos muitas cicatrizes nessa batalha. Sim, fazemos nesta vida apenas um pequeno começo da obediência que Deus exige de nós em sua lei. Repetidamente descobrimos de novo quão verdadeiro é o que o apóstolo Paulo disse. O bem que eu quero, isso não faço, mas o mal que eu não quero, pratico. Romanos 7:19. No entanto, irmãos e irmãs, estando unidos a Cristo, por uma verdadeira fé, preste atenção, por uma verdadeira fé, começamos uma nova vida de obediência já neste mundo. Estando unidos a Cristo, também morremos com Ele e também fomos ressuscitados com Ele. Isso está em Romanos 6. Por meio da comunhão com Ele, crescemos em obediência não apenas a alguns dos mandamentos de Deus, mas a todos os seus mandamentos. Sim, crescemos também na obediência ao 10º mandamento, que penetra tão fundo em nossos corações. Olha aí.
no nosso ser mais profundo, germina a semente da palavra de Deus. Ela cresce e dá muito fruto. Se lembra que Jesus disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, o pecador nem pode ser salvo e nem pode chegar à perfeição. Então, irmãos, em comparação com a glória perfeita e deslumbrante da santidade de Deus, isso é apenas um pequeno começo. Qual é então a mensagem? Será que agora precisamos nos esforçar e garantir que teremos um bom começo? Preste atenção a essa pergunta. Será que temos que nos esforçar e garantir? Não, irmãos. Deus começou a boa obra em nós. Você tem que confiar em Deus e lutar com Deus para fazer a sua vontade. Porque Deus é que opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, irmãos, Ele nos chamou por meio da pregação da sua palavra. Ele nos deu a fé, Ele nos uniu a Cristo. E por meio dele, Ele também opera nossa santificação pelo Espírito. Ele escreve sua lei na tábua do nosso coração e nos restaura para uma nova vida de obediência. Ele opera em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, querida congregação, essa santificação faz parte da nossa salvação. Olha aí, quem está em Cristo tem tudo. Aí. Nossa obediência grata e alegre é parte da salvação que Deus nos dá. E mesmo que seja apenas um pequeno começo nesta vida, Deus completará esta salvação no dia da vinda de Cristo. Veja que somente Cristo voltando, as coisas realmente melhorarão. Naquele dia seremos perfeitos. E seu Espírito que habita em nós é a garantia de que Deus completará a nossa salvação. Sim, tudo é graça de Deus e obra do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, irmãos, temos agora que chegar à perfeição. Terceiro ponto. Olha aí, temos que chegar à perfeição. Isso é o que Deus quer no 10º mandamento: não cobiçarás. É como ele dissesse: seja perfeito. O 10º mandamento, se fosse falar ao contrário, era dizer o quê? Seja perfeito. Não cobiçarás, seja perfeito. Irmãos, isso nos leva à terceira, tema a terceira parte da pregação. Se nessa vida ninguém consegue guardar o 10 mandamentos perfeitamente, porque Deus não manda pregar tão rigorosamente esses mandamentos? O catecismo faz essa pergunta depois da exposição dos 10 mandamentos, ou seja, todos os 10. Tendo ouvido o que Deus requer de nós em cada mandamento, ficamos envergonhados dos nossos pecados. Olha aí. E também era necessário que a lei fosse pregada a nós tão estritamente. Ela tinha de ser pregada a nós de tal forma que expusesse os nossos pecados e também nos levasse para Cristo. Você se lembra que a lei serviu como aio que aponta a saída, aponta o caminho. Não é à toa que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, a boa notícia do Evangelho é esta: não cobiçarás. Qual a saída? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ninguém é santo senão por Cristo e a sua salvação. Ninguém fará a vontade de Deus senão por Cristo e a sua salvação. A religião não ajuda muita coisa. Sim, irmãos e irmãs, essa declaração mostra tudo. Tudo depende do que você quer dizer com boas novas. Se você quer dizer que toda pregação deve mandá-lo para casa com um sentimento feliz, com um sentimento de alegria, dizendo que você está muito bem e que você está fazendo a vontade de Deus, será que isso é o evangelho verdadeiro? Pois o evangelho, como nos é revelado em toda a Escritura, vem a nós com muitas exortações, com muitas admoestações e com muitas ameaças. O propósito da pregação não é nos dar um sentimento feliz de que estamos bem com Deus, mas de nos conduzir à perfeição e nos mostrar a saída para a perfeição. Pode até mesmo mandá-lo para casa envergonhado e muito perturbado. Às vezes você pode até ser uma experiência dolorosa, ouvir a verdadeira pregação, mas no final ela produzirá o fruto pacífico daqueles que estão sendo conduzidos à justiça. Olha aí, irmãos. Sim, é necessário que a lei de Deus seja pregada a nós tão estritamente, e isso não apenas uma vez por ano, mas cada dia, cada semana. Por quê? Primeiro, para que ao longo da nossa vida possamos nos tornar cada vez mais conscientes da nossa natureza pecaminosa e, portanto, buscar mais ansiosamente o perdão dos pecados e a justiça de Cristo. Segundo, para que ao mesmo tempo que oramos a Deus pelo poder do Espírito Santo, nunca deixemos de nos esforçar para sermos cada vez mais renovados à imagem de Deus. Até que depois desta vida, olha aqui, irmão, depois desta vida, tá vendo? Ou na segunda vinda de Cristo, alcancemos a perfeição. Aí. Isso para a igreja, para o mundo não. O mundo inteiro jaz no maligno. Quando olhamos no espelho da lei perfeita de Deus, então vemos o imenso peso do nosso pecado e nossa miséria. Quando ouvimos avisos e ameaças da lei de Deus, a maldição que a lei pronuncia sobre o transgressor, e vemos a luz ofuscando da santidade de Deus, expondo nosso pecado, então não podemos deixar de fugir para Cristo. Olha aqui. Somente nele somos justos, somente nele somos salvos, somente nele somos santos, somente nele temos a esperança. Não busque essa esperança nos homens, coloque a sua esperança em Deus. Então, irmãos, o catecismo menciona também outra razão pela qual a lei deve ser pregada. Sem a instrução da lei, sim, sem a instrução estrita da lei, não alcançaremos a meta da perfeição. Então, irmão, devemos conhecer a vontade de Deus na sua palavra. Mas vamos obedecê-la pela verdadeira fé. Aí, é pela verdadeira fé. E poucas igrejas estão pregando essa verdadeira fé. Então, irmãos, aí você tem um resumo, olha aí, de tudo que o mandamento diz: não cobiçarás. E diz que Deus opera sua obra de graça em nós. Ele mantém, continua e aperfeiçoa sua obra de graça em nós. Não apenas pelas promessas da sua palavra, mas também por meio das suas exortações. Olha aí, irmãos.
Então, irmãos, aquele que se tornou surdo ao que Deus fala, esse não conheceu a Deus. Tá, e se você é surdo, se você não tem o desejo de estar hoje aqui no dia do Senhor, com a sua alegria maior, então você não creu. Aquele que não quer ouvir as advertências, aquele que odeia e despreza a disciplina do Senhor, esse não encontrou a salvação. Tá aí, não é salvo pelas obras, não encontrou a salvação. Diferente. Aquele que não leva a sério ou prefere não ser divertido, enganou-se com o falso evangelho pregado. A pregação na qual a instrução estrita e até mesmo os preceitos da lei de Deus são deixados fora, não é o evangelho de Cristo. Irmãos e irmãs, vocês ainda tremem diante da palavra de Deus? Por isso Isaías diz, Deus, né? Isaías diz, Isaías 66, e para este olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. Você ainda teme a Deus? Seus avisos ainda perfurem seu coração? Você ainda se permite ser castigado pelo Senhor? Você ainda ouve o Deus maravilhoso e santo que fala na sua palavra? Olha aí, irmãos. Olha aí. O seu maior desejo de prazer é seu maior desejo de prazer viver com Ele, como Ele prescreve na sua palavra, que ninguém invente para si outra lei, que ninguém invente para si outro Deus, e que ninguém siga outro evangelho. Querida congregação, vocês agora ouviram este sermão, no qual os 10 mandamentos foram resumidos. Qual foi os 10 mandamentos? Não cobiçarás, está os 10 mandamentos ali. Vocês precisam saber que esta é a vida que o Pai nos deu em Cristo. Uma vida de comunhão, uma vida de santidade e uma vida de amor ao próximo. Quem odeia o próximo não conhece a Deus. Ele não nos deu a lei para nos manter na escravidão, mas para nos santificar. E esta é a vida da qual somos chamados. Esta é a perfeição para a qual Deus nos salva. Então vemos que é uma boa notícia. A salvação pertence ao Senhor. O mandamento não cobiçarás diz: a salvação pertence ao Senhor. Então, irmãos, oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, para que Ele nos santifique mais e mais, nosso coração, nossa alma e nossa mente. Esta é a vida que o Pai nos dá em Cristo, e para o qual Ele nos salva. Sim, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Este mandamento, não cobiçarás, se torna o Evangelho da salvação. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos, irmãos.